Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos estudar os testes, ou teste, né? O teste das componentes, né? Das componentes para, para campos conservativos, certo? Pronto. Então vamos lá. Então seja f, né? Seja f, né? Que isso vai ser o nosso campo vetorial mxyz na direção y, mais a componente n, x, y, z na direção j, mais a componente p, x, y, z na direção k, tá certo? E também temos essas considerações aqui a fazer. Primeiro, o domínio deve ser conexo, né? O domínio deve ser conexo ou simplesmente conexo e simplesmente conexo, tá certo? E simplesmente conexo. Daqui a pouco eu dou uma explicação melhor do que isso significa, ok? A segunda condição é que as derivadas parciais, dessas componentes, né, as derivadas parciais de primeira ordem, devem ser contínuas, né? Contínuas. Então devemos ter derivadas parciais de primeira ordem contínuas, ok? Então eu vou desenhar aqui uma região, ó. Vou desenhar aqui o sistema de coordenadas, e aí eu vou desenhar aqui uma região não conexa, né? Ó, esse aqui parece uma rosquinha, esse aqui estou no sistema tridimensional, vou colocar aqui os eixos z, x, y, tá certo? E a gente pode ter, por exemplo, uma esfera que é uma região conexa, né? Agora eu vou desenhar aqui um plano, peraí, eu vou tirar essa reta e vou ficar só com isso aqui. Então eu vou ficar com y, desconsidere isso aqui, viu pessoal? Desconsidere isso aqui, então fico com yx. Então eu vou desenhar aqui um plano, uma região, e vou desenhar outra, e essa daqui eu vou colocar um buraco no meio, tá certo? Essa daqui é conexa, certo? E essa daqui é desconexa. Porque quaisquer dois pontos desse domínio aí, eles não se conectam quando a gente faz uma contração dessa região, ok? Então, dado que essas duas condições acima são verdadeiras, né? Então f é conservativo. F é conservativo se somente se, vamos lá, a derivada parcial de p com relação a y tem que ser igual à derivada de n com relação a z. A derivada de m com relação a z é igual à derivada de p com relação a x. E, por fim, a derivada de n com relação a x é igual à derivada de m com relação a y. Ok? Então vamos fazer aqui a demonstração, a prova disso aqui. Está no livro, tá certo? Mas eu vou repetir aqui. Então vamos lá. Existe, né, uma função potencial, já que a gente está assumindo que o campo é conservativo, né? Existe uma função potencial, f, né? De forma que, vamos lá, o nosso campo f é igual a nj mais pk, que é igual à derivada de f com relação a x na direção y, essa derivada na direção j, e a gente tem essa outra derivada parcial aqui na direção k. Ok? Então, consequentemente, a gente vai ter o seguinte, ó. Consequentemente,
né? Igualando aqui as componentes, a gente tem o seguinte, que a derivada de P com relação a y é igual a derivada com relação a y, olhando lá para o outro lado, é a derivada de f com relação a z, porque isso é o nosso P, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é o nosso P, tá certo? Então eu tenho uma derivada segunda aqui no caso, com relação a y e com relação a z, ok? E eu vou trocar a ordem, né? Isso usando o teorema das derivadas mistas. Eu vou permutar essas duas derivadas aqui. Então, eu vou ficar com a derivada segunda de f, agora com relação a z e depois com relação a y. Ó, troquei aqui a ordem das derivadas, tá certo? Isso eu usei aqui no caso o teorema das derivadas mistas. Derivadas mistas. Tá certo? Peço para você dar uma olhadinha lá no livro. Então vamos lá. Ora, mas isso aqui é a derivada com relação a z aplicada na derivada de f com relação a y. Isso aqui, ó, é exatamente o nosso n. Tá aqui, ó. Tá certo? Então vou substituir. Então fica a derivada de n com relação a z. Então a derivada de p com relação a y é igual a derivada de n com relação a z. Tá certo? Então a gente mostrou uma e as outras equações do teste, né? As outras equações, elas, ou seja, essa equação e essa, né, que a gente está se referindo, elas são provadas da mesma maneira, certo? Da mesma maneira. Ok? Beleza, então vamos fazer um exercício então.